Eu tô aqui agora com a Karen Lisboa, que é coach de saúde e bem-estar. Seja bem-vinda, viu, Karen? Muito obrigada. Tudo bem, lindona? Tudo ótimo. A gente estava aqui justamente falando sobre isso, né? Como fazer com que a gente traga essa tranquilidade para o nosso dia a dia com coisas possíveis, né? Simples, né? Simples. A ideia é essa. Se a pessoa já está ansiosa, ela já tem toda essa demanda, a gente não vai trazer mais complicação. Ela vai ficar se cobrando, Perfeito. né? E ficando mais ansiosa, porque eu preciso fazer e tô sem tempo, então tem que ser coisa que ela consegue absorver no dia a dia. Uma coisa bastante interessante, essa obrigatoriedade, se eu tenho que conseguir parar de ser ansiosa, ou coisa nesse sentido, só inflama ainda mais a ansiedade. É verdade. Então a ideia é a gente trazer aqui algumas questões bem simples, como foi dito na pauta anterior. Realmente a ansiedade, ela traz muitas questões físicas, muitos sintomas físicos. Um sintoma muito grande é essa questão da respiração, a gente tem essa alteração de respiração e frequência cardíaca. E na hora que a nossa respiração está alterada, a gente não faz muito bem essa troca gasosa. E quanto maior a concentração de CO2 no sangue, mais fica sinalizando para o nosso cérebro que realmente ele deve estar diante de algum perigo. Então entenda que o cérebro ele detecta um perigo e ele vai dar todas essas respostas fisiológicas, e essa resposta fisiológica continuando a acontecer, continua informando para o cérebro que realmente o perigo deve existir. Sim, e a gente continua produzindo um monte de coisa ruim que ataca o organismo. Você entendeu qual é a linha de raciocínio? É um diálogo que, se a gente não corta de alguma forma, fica se retroalimentando. Então, um jeito muito simples de conseguir abaixar um pouco esse CO2 no sangue, para você virar para o teu cérebro e falar assim, olha, calma, talvez isso que você enxergou como uma ameaça não seja tão perigoso assim. Tá tudo bem. É assim que a gente fala com ele, tá tudo bem, calma. É assim que a gente quer conversar com o cérebro quando a gente começa a sentir esses sintomas. E aí foi engraçado que você perguntou para mim no começo do papo aqui, né, enquanto eu tava em off por enquanto. Você já sentiu ansiedade? Eu falei, gente, eu acho que eu nasci ansiosa. E é complicado porque a gente percebe que essa ansiedade é um legado que a gente deixa, inclusive, para os nossos filhos, né? Tem um fator genético também? Tem sim, o doutor mesmo falou, tem um fator genético. Tem uma outra questão que é muito interessante, que a gente aprende muito pelo exemplo. Comportamento aprendido, sem dúvida. Esse é o termo, comportamento aprendido. Então, de repente, diante de alguma circunstância mais desafiadora, eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe, quando era questão de viagem, ou mesmo ela nunca gostou de rampas, ter que fazer rampa com o carro. Ela ia chegando perto daquilo, ela já ia demonstrando toda a ansiedade dela. E quando eu comecei a dirigir, num dado momento eu me vi tendo aquele receio. Peraí, se para minha mãe era muito perigoso fazer aquilo, deve ter alguma coisa, algum alerta que deve acontecer. E aí você vai entendendo, vai desmanchando, vai amadurecendo, vai entendendo como lidar com essas situações que muitas vezes o cérebro ele detecta perigo onde não existe um perigo tão real assim, e a gente vai contornando. Mas só voltando na história do CO2, queria falar de uma coisinha que é muito possível fazer quando a gente começa a sentir essa ansiedade começar a se manifestar. E é algo extremamente simples que se chama suspiro fisiológico. Suspiro fisiológico? O que é isso? Por que ele é fisiológico? Porque muitas vezes, sem a gente perceber, a gente faz. Já teve alguma... Tô te perguntando muita coisa hoje, né? Não, mas é interessante, porque a gente traz pra nossa dinâmica, né? Já teve algum momento de choro que você fez assim, ó? Nossa, o tempo todo. Que é a hora que a gente percebe. Vou até deixar o tablet aqui, que ela vai ensinar uns exercícios legais. Deixa o tablet. É impressionante como a gente faz. Eu, pelo menos, faço isso com uma certa frequência. Aí eu percebo, quando eu dou esse suspiro fisiológico, nem sabia que era esse o nome. Agora já tá sabendo. Pronto, já aprendi mais uma. Aliás, a gente aprende várias aqui, né? Todos os dias. Mas eu percebo nesse momento em como tava curta a minha respiração. Lindo. Como eu tava respirando pequenininho. E aí não tava sendo o suficiente, parece. Parece que a gente combinou essa fala. Não, gente, não a gente mesmo. não combinou, a gente nem conversou antes. Vamos deixar isso bem claro. É exatamente isso. E mais uma perguntinha. Como que você se sente logo depois de dar esse... Dá uma soltada aqui, dá um alívio. Até arrepia às vezes. Eu fiz agora, arrepiou. Vamos fazer? Vamos. Vamos fazer para ensinar o pessoal em casa como é que faz? Vamos lá. Então, a ideia desse suspiro fisiológico é exatamente esse. Eu vou fazer e depois eu vou falar mais uma coisinha. É inspirar uma inspiração em cima da outra. Então, a gente puxa o ar e puxa o ar mais uma vez. E na hora que a gente soltar pela boca, preferencialmente soltar com um som de relaxamento. E soltar com os ombros também. Solta com o corpo inteiro, solta com tudo. A gente quer informar para o cérebro que tá tudo bem, tá tudo calmo aqui fora. Então faz junto comigo, Rê. Valendo. Mais um. O que você Nossa, é bom.
Conseguiu sentir no seu corpo inteiro isso reverberando? É bom demais. Espero que vocês façam em casa e que vocês tenham essa mesma conexão que a gente teve aqui de sentir como que isso muda, porque está mudando a fisiologia do teu corpo. Não é uma questão assim, eu acho que me relaxa. Não, está mudando o CO2 do seu corpo. Você está trazendo... Percebeu que depois a tendência é a gente trazer a respiração para o abdômen? Você sentiu que na sequência... Oxigena o cérebro também. Oxigena muito mais. A partir do momento que eu tirei o CO2, eu estou trazendo muito mais O2 para o sangue. Então eu estou trazendo um sangue aí que é muito mais rico e que vai fazer com que todo o seu corpo funcione melhor, inclusive o teu cérebro. Vale levantar os ombros nessa hora? Vale levantar e vale desabar os ombros. Uma outra característica de quando a gente está ansioso é a gente tensionar. Eu brinco que essa região é a região do tem que. Tudo que a gente tem que fazer, a gente vai colocando aqui em cima. Eu tenho aqui algumas montanhas que já tem nome até, porque eu já batizou? Eu já batizei todo mundo. Então aí, sei lá desde quando, você falou... Eles moram aí, nem pagam aluguel. Essa tensão muscular também entra mais ou menos na mesma história que eu estava falando a respeito do CO2. Maior concentração de CO2 no sangue continua avisando para o cérebro que eu ainda devo estar diante de um perigo, da mesma forma que essa tensão muscular também continua avisando para o cérebro que eu também devo estar diante de um perigo. Porque essa contração é para te deixar em prontidão numa situação de luta ou fuga. Se eu vou ter que sair correndo, não dá para eu estar relaxado. Se eu vou ter que enfrentar alguma coisa que eu precise bater, não dá para eu estar relaxado. É por isso que existe essa resposta de contração. Entende por que a gente se contrai? Esse exercício a gente não tem contraindicação nenhuma pode fazer quantas vezes achar necessário. Perfeito. Mas de repente a pessoa não está lembrando que esse é um recurso, ela pode esquecer. É legal de repente ela, sei lá, marcar um momento em que ela pode fazer isso para dar uma relaxada, assim que acorda, ou, sei lá, sempre que sentir necessidade. Tem muito a ver com sentir a necessidade. Se colocou diante, esse suspiro fisiológico é bem isso. Você percebeu que você está diante de uma situação estressante, ansiogênica, né? Que está te promovendo ansiedade, você já recorre a ele para falar, deixa eu tentar, porque daí eu dou a oportunidade do meu cérebro de olhar essa mesma situação de um outro ponto de vista. Pura e simplesmente porque eu consegui colocar ele num lugar de serenidade. E a gente não sabe respirar, né? A gente já chegou a essa conclusão. Infelizmente é uma coisa que a gente precisa aprender e é muito importante que a gente aprenda o quanto antes, né? Até também para combater a ansiedade, mas tantas outras coisas. Tem mais exercícios? Quero. Vamos mais um de respiração. Extremamente simples. Aqui no abdômen tem um ossinho que chama crista ilíaca, mas você vai colocar a mão aqui e você vai inspirar. Vamos tentar só para a gente se coordenar aqui. A gente inspira em 3 tempos, então conta 3, 2, 1. Solta o ar no dobro do tempo, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tenta relaxar ao máximo na hora que está exalando e se conseguir fazer uma pausa antes de voltar a inspirar, melhor ainda. Quer que eu repita? 3, inspira em 3, 6 soltando e faz uma pausa para inspirar de novo. Uma pausa com o pulmão vazio. 2, vamos contar 2. Combinado? E as mãos aqui? Mão aqui, porque eu não quero que a respiração aconteça aqui em cima. A respiração torácica ela é muito característica de uma respiração ansiosa. Pensa um bebê ou um filhote respirando. Veio na sua mente? Verdade, aquele barrigão gostoso aumentando. Você olha o bebê dormindo e você só vê a barriga mexendo. Todos os mestres em meditação, todos os ensinamentos, yoga, etc., todo mundo fala sobre essa respiração abdominal, como ela é importante mesmo. Vamos experimentar? Vamos lá. Ver como você se sente. Então vamos lá. Inspira. 3, 2, 1. Solta o ar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retém com o pulmão vazio um pouquinho. Volto a inspirar. 3, 2, 1. Expiro. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Difícil? Não, nem um pouco. Eu que estava contando, fica um pouco mais complicado, porque eu estou falando junto, então fica mais difícil de coordenar. Eu já tenho umas meditações que eu faço que são assim, a gente inspira em 7, solta em 1, ou 6 e 2, é muito bom e eu percebo a diferença. Você já está com uma respiração muito mais profunda, muito mais longa, isso é maravilhoso. Eu coloquei 3 aqui porque eu não tenho o seu histórico, não sabia como que era o seu habitual, mas a ideia é essa, está muito fácil fazer com uma respiração de 3 por 6, você vai fazendo um próximo ciclo de respiração 4 por 8, depois você vai subindo, 5 por 10, e essa é mais ou menos a ideia. Legal. E a retenção desse pulmão vazio também promove muito o relaxamento e promove diminuir um pouco a temperatura do corpo. Percebe quando a gente está agitado, como a gente se inflama, como a gente esquenta? A gente tem essa temperatura muito
sobe a nossa temperatura nessa situação de agitação. E quando a gente consegue baixar a temperatura do nosso corpo também, a gente também está promovendo essa sinalização para o cérebro de que ele tem que dar um cool down. Essa é a ideia. E só da gente conseguir trazer a consciência para o corpo e perceber que você está respirando, você prestar atenção no corpo, lembrar que ele existe, dar uma atenção para ele naquele momento, já é um bem-estar maravilhoso, né, gente? Então, vamos respirar, porque respirar é vida. Vamos respirar com presença. Exato, com consciência, com presença, sem preocupação, mas com presença, né? Muito bom, Karen. Sim. Vamos conversar sobre isso no futuro próximo, mais um pouquinho. Com certeza, eu tenho certeza que você tem muito mais para trazer pra gente, Tem né? bastante coisa, Rê. Ah, que legal. Então vamos deixar aqui já marcado esse encontro para um futuro breve. Enquanto isso, você vai lá no Instagram e começa a seguir a Karen, @Karen.Lisboa. Falei certinho? Falou perfeito, é isso aí. @Karen.Lisboa. Prazer te conhecer, viu, querida? Tudo meu. Muito obrigada. Que esse ensinamento é joia, vale ouro para muita gente. Obrigada. Obrigada, viu? Até a próxima.